much time? Yeah, I saw that face. You had to make all brand new bearings for the side kit. That's why they look so pretty. And the government. Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias conheceremos o funcionamento e os tipos de válvulas. A válvula é uma peça muito importante ao funcionamento do motor, admitindo a misturar ar combustível e expulsando os gases, além de isolar a câmara para se realizar a combustão. O sistema de válvulas é praticamente o mesmo desde a invenção do motor com ciclo 4 tempos. Porém, muitos inventores e engenheiros criaram soluções alternativas ao modelo convencional, que conheceremos nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos! Aqui é o Marcos Vinícius, e antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para que o YouTube recomende esse vídeo para mais fãs de veículos e motores. Então, vambora! Em 1876, o inventor e empresário alemão Nikolaus August Otto apresentou o motor com ciclo 4 tempos, também conhecido como ciclo Otto, que foi uma mecânica de combustão interna de sucesso, por ser eficaz, seguro e eficiente. A solução é tão boa que a maioria absoluta dos veículos da atualidade possuem esse tipo de mecânica. Mas o que seriam esses 4 ciclos? O primeiro é o da admissão, onde a mistura ar-combustível entra no cilindro. O segundo é o da compressão, onde tal mistura é comprimida, e logo em seguida tem um terceiro ciclo que é o da combustão, sendo resultante da compressão da mistura mais o calor gerado pela vela de ignição. Já o último ciclo é o da exaustão ou escape, quando os gases resultantes da combustão são expulsos para fora da mecânica. Para os 4 ciclos funcionarem em harmonia, o motor possui peças conhecidas como válvulas, tendo uma responsável pela admissão da mistura ar-combustível e outra pela expulsão dos gases. E quando está no ciclo da compressão e combustão, ambas estarão fechadas para não escapar a mistura e gerar energia mecânica, além de diminuir o seu desperdício ao máximo possível. O sistema de válvulas basicamente funciona através de um comando, cujo movimento é influenciado pela rotação do motor, e o sistema pode funcionar por intermédio de engrenagens, correia ou corrente. Nos modelos mais antigos com comando no bloco possuem tuchos e varetas. Já na válvula de fato tem um balancim, é um sistema de mola que serve para a mesma voltar à posição original, bloqueando completamente a entrada ou saída de fluidos. Quando está no ciclo da admissão, a peça se abre para dentro do cilindro, que admite a mistura ar-combustível. E quando está no último ciclo do escape, uma outra válvula se abre para expulsar os gases. No motor convencional, esse processo é feito milhares de vezes por minuto, e apesar da eficiência em suas funções, eles consomem parte de energia mecânica. Outra característica é que seu funcionamento influencia no ronco, principalmente nos modelos mais antigos. E a fim de deixar os automóveis mais silenciosos, o inventor norte-americano Charles Yale Knight decidiu encontrar uma solução alternativa às válvulas, sendo que por volta de 1903 apresentou um curioso sistema de admissão e escape que ficaria conhecido como válvula de camisa, que realmente cumpriu muito bem o objetivo, sendo considerado suave e silencioso, além de ter uma boa eficiência em comparação aos motores de sua época. E logo muitas empresas comprariam concessões de patente, incluindo a Willys Company, cujo modelo de luxo Willys Knight faria muito sucesso para o seu segmento, sendo produzido de 1914 até 1933. Durante a Segunda Guerra Mundial, a solução seria usada em motores aeronaves, principalmente pelas forças britânicas, sendo que motores como Bristol Perseus e Napier Sabre foram usados em muitos aviões da Força Aérea Real. No motor com válvulas por camisa, os 4 tempos funcionam normalmente, porém o trabalho de admissão e escape é feito por uma camisa que possui cavidades, sendo uma para a admissão e outra para o escape. E sua aparência até lembra uma camisa de cilindro comum. Entretanto, ela faz movimentos verticais semelhantes ao pistão. O comando que a faz funcionar fica no bloco, e ele movimenta uma engrenagem, e essa rotaciona a camisa de um lado para o outro, e é sincronizado para que o orifício de admissão e escape entre em ação no tempo certo. Quando está no ciclo de compressão e combustão, as passagens ficam completamente fechadas. As vantagens é que ele possui alta eficiência volumétrica, mecânica e térmica, onde a mistura entra em vórtice no cilindro, e os gases são bem eliminados pelo escape, além de haver menor perda energética em relação ao sistema convencional, além da suavidade de funcionamento como já vimos antes.
Entretanto, para todo o conjunto funcionar corretamente, a camisa precisa ser lubrificada, necessitando de uma bomba extra, e isso ocasiona maior consumo de óleo. Mas o principal motivo pelo qual ele não é usado hoje em dia é que ele é eficaz até por volta de 3.000 RPM, sendo que acima disso ele começa a perder a eficiência. Contornar tal problema seria possível, entretanto, as empresas de um modo geral preferiram as válvulas convencionais, e com isso os modelos de camisa praticamente caíram no esquecimento. Em 1896, o inventor alemão Gustav Mies teorizou a respeito de um sistema de válvulas com nome bem complicado, conhecido como desmodrômico, sendo uma palavra do grego onde desmos significa vínculo ou nó, e dromos é trilha ou caminho. Entretanto, a ideia só seria realmente posta à prova nos anos 50, quando a companhia alemã Mercedes-Benz criou motores para os seus carros de corrida, que ficariam conhecidos como M196. Um monte-linha com duplo comando e 2 válvulas por cilindro, além de vir com um sistema de injeção direta de combustível, inclusive usando uma bomba injetora semelhante à de um motor diesel, cuja potência poderia alcançar os 310 cavalos, e equipou o carro de Fórmula 1 W196, que nas mãos do piloto argentino Juan Manuel Fangio conquistou 2 títulos seguidos em 1954 e 1955. E também seria usado no protótipo 300 SLR, que conquistaria importantes vitórias nas corridas de Targa Florio e da Mille Miglia, ambas com Sir Shirley Moss ao volante. Entretanto, nas 24 horas de Le Mans de 1955, o piloto francês Pierre Levegh se acidentou horrivelmente quando seu 300 SLR foi arremessado contra a plateia na reta dos boxes, resultando no falecimento de mais de 80 pessoas, incluindo o piloto, e se tornou na maior tragédia da história do automobilismo. Diante disso, a Mercedes-Benz se retirou das competições, ficando praticamente 20 anos fora. E não usou mais o sistema desmodrômico nem nos seus carros de rua. Porém, outra empresa passaria a usar essa tecnologia, a fabricante italiana Ducati, que até a Segunda Guerra Mundial fabricava rádios na cidade de Bolonha, na região norte da Itália. Entretanto, suas instalações foram destruídas por ataques aéreos, e no pós-guerra passaram a fabricar pequenas motocicletas. E foi só nos anos 50 que começaram a desenvolver os seus próprios motores, sendo desenvolvidos pelo engenheiro Fabio Taglioni. E em 1956 criou um sistema desmodrômico para a moto de corrida 125 Desmo, um monocilindro de 4 tempos que ficou famosa por desenvolver altos giros, passando facilmente dos 11.000 RPM. Na MotoGP, a moto se mostrou muito competitiva, conseguindo chegar entre os 4 primeiros na maioria das etapas, e uma vitória no GP de Ulster na Irlanda do Norte, pilotado pelo britânico Mike Haywood. Com o passar dos anos, a Ducati foi melhorando o sistema de válvulas e também suas motos, incluindo a 250 Mark III, criada nos anos 60, que foi considerada a monocilindro mais rápida do mundo em sua época, conseguindo chegar aos 177 km/h de velocidade máxima. E esse sistema de válvulas é utilizado pela empresa até hoje. Mas como é que funciona o modelo desmodrômico? A tecnologia possui comando e balancins com formatos distintos em relação à versão comum. No comando há 2 lóbulos, sendo um para abrir a válvula fazendo o movimento de empurrar, e um outro para fechar a mesma, com o movimento de puxá-la de volta. Com isso, a mola de acionamento é dispensada, e o seu objetivo é evitar um problema comum aos antigos motores de alta rotação, a flutuação de válvulas, onde o sistema trabalha tão rápido que não dá tempo das válvulas fecharem completamente, ocasionando em perdas de compressão, além de desperdício de combustível, ocasionando o famoso backfire, que é muito legal no ponto de vista dos puristas, mas é prejudicial quando se está disputando uma corrida, ocasionando desperdício de energia mecânica e, consequentemente, diminuindo a sua potência. Com o sistema desmodrômico, o motor não precisa usar energia para vencer a força da mola. Dessa maneira, as válvulas trabalham com menor esforço e produzem um som característico que faz o ronco de uma Ducati ser único em relação ao layout similar. A princípio, os motores da Ducati tinham 3 comandos, sendo 2 para abrir e um ao centro para fechar as válvulas, conhecido como trialbero, ou comando triplo em italiano. E nos anos 80, com o modelo 851 de 1987, criaram um sistema simplificado com formato em L. E assim foi possível de usar 4 válvulas por cilindro,
e seria esse o layout que é usado pela empresa até hoje. Entretanto, seu novo motor Desmosedici Stradale passou a empregar uma pequena mola de retorno para aumentar mais a eficácia do sistema, que é capaz de alcançar 16.500 RPM no modelo da MotoGP, conhecida como Desmosedici GP, que tem dominado a categoria com absolutismo, sendo que todas as corridas de 2024 foram vencidas pelos modelos da fabricante italiana, e rendeu o título mundial ao piloto espanhol Jorge Martín, também conhecido por Martinator. Mas se a tecnologia desmodrômica é tão boa, por que não vemos em automóveis por aí? Primeiramente é que o sistema tem funcionamento ríspido e ruidoso, aumentando o nível de vibrações e de decibéis, além de ter desgaste mais rápido em relação ao modelo convencional, já que há maior nível de atrito entre as peças, obrigando o uso de tecnologia adicional e refinada para melhorar a durabilidade. E isso deixa o sistema desmodrômico muito caro tanto para produzir quanto para realizar manutenções. E como as motos da Ducati não são produtos baratos, o seu público-alvo geralmente não as usam feito uma Honda CG, por exemplo, onde a grande maioria rodam poucos quilômetros por ano. Outra solução diferente para as válvulas foi desenvolvida pela fabricante italiana Itala, fundada em 1904 pelo piloto e empresário Matteo Ceirano. A empresa de Turim ficaria famosa pelos seus carros de corrida com imensos motores, que venceram muitas provas, incluindo o insano rally de longa duração entre Pequim, a capital da China, até Paris, a capital da França. A corrida foi realizada em 1907 e durou exatamente 2 meses, que foi vencida pelo príncipe Scipione Borghese, o 10º príncipe de Sulmona, que percorreu praticamente 15.000 quilômetros com o modelo 3545 HP, cujo imenso 4 em linha tinha 7,4 litros e chegava aos 95 km por hora de máxima, sendo uma velocidade alta para os padrões da época. E o seu prêmio foi uma singela garrafa de champanhe Moon com 1,5 litros. O sistema da Itala, conhecida como válvulas rotativas, tinha um comando no bloco, porém a vareta rotacionava em vez de subir e descer, sendo que em sua extremidade estava a válvula, cuja função era coordenar a mistura ar-combustível e os gases do escape de 2 cilindros. Numa volta, uma passagem permitia que a mistura entrasse no cilindro. Durante o ciclo da compressão e combustão, a passagem permanecia fechada, e após isso, outro orifício permitia que os gases fossem expulsos pelo escape. Para arrefecer as válvulas, havia um sistema de dutos que permitia que o óleo circulasse pelo mecanismo. E não demorou muito para que outras empresas fizessem o uso de válvulas rotativas, pois ele provou ser mais simples, leve e compacto em relação ao sistema convencional, o que aumentava a confiabilidade e também permitia aos motores desenvolverem maiores rotações, não existindo as flutuações de válvulas, além de aproveitar melhor a energia gerada pela mecânica. Mas se tem tantos benefícios, por que não se popularizou? Por conta da falta de isolamento total da câmara, sendo algo muito desafiador de se obter, mesmo com a tecnologia da atualidade. E o maior problema está na divisa entre a válvula e o cilindro, o que pode ocasionar em maior consumo de óleo, além de desperdiçar um pouco de energia de compressão. Assim, para solucionar o problema, a folga entre os componentes devem ser muito pequenas. Nas válvulas comuns, o seu formato permite o total isolamento da passagem de fluidos ou gases quando está totalmente fechada. Em 1989, o engenheiro neozelandês Ralph Ogden Watson criou um sistema de válvulas rotativas que se provou muito eficaz e empregou a solução no motor de motocicleta da companhia inglesa BSA. E foi montado num carro caseiro inspirado nos monopostos de competição dos anos 30, que rodou milhares de quilômetros sem apresentar problemas, e ele continua funcionando até hoje. A companhia norte-americana de engenharia Vastec está desenvolvendo um sistema de válvula rotativa que pode ser empregado em modelos de produção de larga escala, e inclusive conta com a assessoria da General Motors, que dispensa o uso de óleo, pelo menos na válvula de fato. A tecnologia da empresa chegou até a ganhar prêmios internacionais, mas ainda vai durar um bom tempo até que tal produto esteja apto a ganhar a linha de montagem. Isso se realmente acontecer.
Com essas tecnologias que permitem altas rotações, por que a grande maioria emprega válvulas comuns? É que graças aos avanços tecnológicos, como o emprego de metais nobres, eles possuem resistência e leveza suficiente para não correr as flutuações de válvulas. Isso sem mencionar a tecnologia multiválvulas que permite ao motor receber mais ar e combustível e expulsar os gases com maior facilidade. Desde os anos 60, a companhia japonesa Honda já tinha tal solução, cujas motos de corrida RC de 2 e 6 cilindros desenvolviam altíssimas rotações, onde a RC 116 com apenas 50 cm3 desenvolvia 16 cavalos a abissais 21.500 RPM, sendo que era capaz de chegar aos 22.500 giros. Mas é bem provável que as flutuações de válvulas ainda aconteciam. Nos anos 80, a companhia francesa Renault desenvolveu o motor para o seu carro de Fórmula 1 RE60, empregando um sistema de acionamento pneumático das válvulas, onde as molas eram substituídas por foles de ar comprimido. Nesse sistema, o comando comprimia a válvula, e a própria ação do ar comprimido empurrava a mesma para a posição original. Nesse sistema há um reservatório de nitrogênio, além de um regulador que manda mais ou menos pressão de acordo com o regime de giros. A estreia foi em 1985. No entanto, ele não fez muito sucesso, cujo melhor resultado foram 2 terceiros lugares com o piloto francês Patrick Tambay, sendo esse o último ano da equipe Renault na Fórmula 1. Mas ao final da década, a empresa retornaria somente como fornecedora de motores, sendo que a linha RS também adotou a tecnologia e foi muito bem sucedida entre os anos 90 a 2000, conquistando 12 títulos mundiais e 149 vitórias. Com o sistema pneumático, as flutuações de válvulas eram praticamente eliminadas, e com isso os motores Renault atingiam altíssimas rotações, chegando até passar dos 20.000 RPM com o motor RS26, que equipou o carro R26 em 2006 e rendeu o título ao piloto espanhol Fernando Alonso. Graças aos bons resultados da tecnologia, atualmente todas as escuderias e fabricantes de motores da Fórmula 1 usam válvulas pneumáticas. E na MotoGP não é diferente. Com exceção da Ducati, todas usam essa solução. Baseado nesse sistema, algumas empresas criariam um motor com válvulas acionadas por solenoides, e com isso o tradicional comando foi dispensado, tanto que essas mecânicas são chamadas de motores sem comando. O seu funcionamento é semelhante ao sistema pneumático, com diferença de ter solenoides. Em 2020, a companhia sueca Koenigsegg apresentou o motor TFG, sendo uma sigla para Tiny Friendly Giant, sendo um 3 em linha de 2 litros equipado com 2 turbos, e todo composto em magnésio, cuja potência alcança os 600 cavalos e pode chegar aos 8.500 RPM. Mas o projeto acabou sendo arquivado. Entretanto, a empresa ainda continua a desenvolver a tecnologia. Apesar da eficácia em eliminar a flutuação de válvulas, a solução ainda é muito cara, precisando de materiais especiais para a durabilidade do conjunto. E na versão com solenoides ainda há emprego de muita eletrônica, o que aumenta sua complexidade. Sendo assim, as tecnologias apresentadas anteriormente não se popularizaram da mesma forma que as válvulas como conhecemos, provando quão revolucionário foi o motor de 4 tempos, já que há quase 150 anos a maioria absoluta dos fabricantes de veículos e motores do mundo usam as ideias de Nicolaus Otto. Então, qual o sistema de válvulas que você achou mais interessante? Diga nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu vou pedir o de sempre para que deem um like e compartilhe com todos os fãs de mecânicas e veículos. E eu me despeço ao ronco do motor Renault RS26. Até logo e fiquem com Deus!